desfrutamos que lá no Jardim do Éden havia uma conexão de Deus com o ser humano, né? Toda virada do dia, Deus ia falar com Adão, ia ter comunhão. Adão desfrutava da presença de Deus. Deus também, Ele quer desfrutar da presença do homem. Deus, Ele quer sentir a sua presença. Amém. Por isso, Ele se alegra quando você separa um tempo para Ele, ora, né? Chora diante dEle, canta para Ele, louva Ele, porque Ele também tem sentimentos. A Bíblia mostra que Jesus chorou, né? A Bíblia mostra também que Jesus se alegrou ali na festa de casamento. Então, Deus, Ele nos fez semelhante a eles, assim como nós temos, né, sentimento, Deus tem, e Ele quer realmente ter essa conexão com o homem. Mas nós sabemos que também existe o inimigo de Deus, e Satanás, o inimigo de Deus, ele quer fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais afastadas de Deus, para que assim ele cumpra, Satanás, né, cumpra o seu plano, que é justamente deixar todas as pessoas sendo enganadas. Então ele veio lá no jardim, né, na forma da serpente, começou a confundir a cabeça de Eva. Eva comeu daquele fruto. A Bíblia não especifica que é a maçã, né, um fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu, desobedeceu a Deus, e a partir dali houve uma desconexão, porque o pecado entrou na raça humana, o pecado entrou na humanidade, o espírito do homem foi amortecido, né? E tem um livro de estudo que nós temos, diz que o homem caiu como se fosse um rádio emitindo só ruídos, não conseguia mais ter uma conexão com Deus. O pecado sujou todo o ser humano. E a partir dali, a gente vai começar a ver que através do pecado foram surgindo muitas maldades, né? Nos descendentes de Caim, que matou Abel. Os descendentes de Caim, em Gênesis 4, eles tinham, se pisasse no pé, ele já matava, eram pessoas realmente violentas, né? Depois surge em Gênesis 6 a corrupção do gênero humano, ninguém mais se importava com Deus, e Deus olhou para a terra, só viu Noé diante de tantas pessoas. Depois Noé, né, vem o dilúvio, e aí, após o dilúvio, Noé com seus filhos começa a procriar novamente. Depois surge Nimrod, que era um valente caçador diante de Deus, que tentava desafiar a Deus, né? Esse termo valente caçador, uma pessoa que se opunha a Deus, um opositor a Deus, e tentou construir a Torre de Babel. E toda a história é realmente assim, são pessoas querendo atrair para si, né, o protagonismo, querendo se achar, se tornando o próprio Deus, o nome do homem. Nimrod disse: vamos tornar célebre o nosso nome, nós não precisamos de Deus, nós mesmos que vamos ser famosos, né? Então realmente houve essa desconexão. Senhor Jesus, e aí o pecado está reinando na vida das pessoas, por meio do inimigo que enganou Eva, enganou Adão, né? E hoje a Bíblia nos mostra que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira e utiliza desse meio, a mentira, o engano, para manter as pessoas no reino das trevas. Só que esse reino das trevas, só quem tem os olhos espirituais para ver. Porque quem está lá nas trevas, às vezes, no início, pode dar um sentido de saboroso, de prazeroso. Mas no final, a Bíblia diz, são caminhos de morte. É como uma bala, não tem aquelas balas de mel que tem um recheio de mel? É uma delícia, né? Você começa a chupar, mas lá no interior da bala tem um docinho, um mel. Agora tira o mel e substitua aqui no exemplo como se fosse veneno, né? Aí ao redor da bala, o exterior é doce e as pessoas estão desfrutando, mas no fim dá cabo de morte, no fim é realmente só tristeza, decepção, uma morte antecipada, uma morte prematura, porque estava realmente desfrutando, né, do pecado, destituído de Deus, e o salário do pecado é a morte, né? Então realmente houve essa desconexão. Então no elemento diário, nós quinta-feira, o irmão um pouco falou sobre isso, e ele citou Romanos capítulo 1, é o que nós vamos desfrutar nessa noite. Romanos capítulo 1.
Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, o versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos seres humanos, que por meio da sua injustiça retém a verdade, suprime a verdade. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui mostra que a ira de Deus está se revelando do céu, porque aqui os seres humanos estão cheios de impiedade, injustiça, perversidade. E por meio dessas perversidades, dessas injustiças, eles estão querendo reter a verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Eles estão retendo a verdade. O versículo 19 diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Senhor Jesus, aqui é a tragédia da desconexão. Um pouquinho, ainda tem mais no capítulo que nós vamos ler. Mas aqui mostra que Deus ele está irado. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, perversidade e injustiça que está ocorrendo aqui na terra com os seres humanos. Porque o que é que eles estão tentando fazer hoje? Suprimir a verdade, reter a verdade, sufocar a verdade de Deus. O que está na Bíblia, o que é da Bíblia, o que são valores cristãos, as pessoas hoje estão tentando reter essa verdade, paralisar. Não é dessa forma. Não é assim. Isso é do passado, isso é coisa antiga. Então, eles estão suprimindo a verdade de Deus e Deus realmente não se agrada. Muitas pessoas, que já passaram por essa terra e muitos hoje, eles querem reter esse conhecimento que tem a favor de Deus. Algumas pessoas, elas se declaram, por exemplo, intelectuais e elas acham que Deus não existe. E a Bíblia diz assim: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Porque uma pessoa não reconhecer que tudo que há aí, de natural aí da natureza, que foi criado em perfeitíssimo estado, coisas belas, grandiosas, que a mão humana não consegue fazer, tem que ter uma explicação. Aí qual a explicação que eles dão? Foi o Big Bang, foi uma grande explosão. E nós sabemos que, pela lógica, uma explosão não tem como tornar as coisas tão belas, Existem muitos detalhes, e cada detalhe que existe na natureza revela a mão do Criador, Então, não tem como as pessoas tentarem dizer que não existe um Deus. E no coração dessas pessoas, embora não tenha no discurso deles, mas no coração dessas pessoas, certamente eles sentem e conhecem que existe um Deus que fez todas as coisas, Existe um Deus criador, existe realmente um Deus criador. Senhor Jesus, deixa aí marcado aí em Romanos 1, vamos ver Salmos 19, versículo 1 e 2. Quem pegou pode ler em voz alta. Salmos 19, o versículo 1 e 2. Quem pegou primeiro pode ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia expulsa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Aleluia! Está vendo aí, irmãos? Então, quando as pessoas olham aí para os céus, elas estão vendo obra das mãos de Deus, porque os céus estão anunciando, É como se o céu dissesse: isso aqui foi Deus quem fez. Os céus anunciam, proclamam a glória de Deus, O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento para outra noite. Deus fez tudo perfeito,
tanto da parte do micro, das coisas pequenas, que existe perfeição, até as coisas macros, né? As galáxias, né? As estrelas, tudo realmente em perfeito estado. Verdade. As estações, nós temos inverno, é um período adequado para plantar. Nós temos o verão, que já vai ser outro período, né? Com as coisas necessárias para fazer no verão. Deus estabeleceu, existe a noite, existe o dia. Deus fez tudo realmente perfeito para que o ser humano pudesse desfrutar. Então o primeiro dia foi feito, depois o segundo dia, e um dia discurso ao outro, um dia feito para o outro, para que realmente houvesse essa harmonia. Então existe um Deus, e as pessoas que não reconhecem isso, elas realmente buscam, né, no seu conhecimento, nos seus raciocínios, maneira de reter essa verdade. Eles realmente estão buscando isso, como diz em Romanos, né? Eles tentam suprimir a verdade de Deus. Mas na verdade, irmãos, como a gente está desfrutando aqui, não é uma questão de conhecimento, porque Deus colocou lá dentro do ser humano o espírito humano, né, a consciência, e certamente eles têm isso dentro deles, né? Mas é uma questão de moralidade, de perversidade. As pessoas que dizem que não há Deus, que não querem confessar que existe um Deus, né? Geralmente são pessoas que querem viver a sua vida sem depender de Deus, sem dar explicação a Deus, quer viver a sua vida solta, né, na libertinagem, achando que podem realmente aí não sofrer nenhuma consequência. Verdade. Vamos ver, deixa marcado novamente Romanos 1, vamos ver João capítulo 1. Ó Senhor, João capítulo 3. 3. O versículo 17 ao 21. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18, quem pegou pode ler, até o 21. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê ao nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ó Senhor Jesus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas, né? Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio na intenção de condenar, de julgar o mundo, né? A intenção de Jesus era salvar, né? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa era a função de Jesus. Essa era a intenção dele. Quem nele crê não é condenado. Mas, porém, quem não crê em Jesus já está sentenciado. O futuro dele já é certo. Não sou eu quem estou dizendo, né? A própria Bíblia mostra isso. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Ou seja, o futuro de uma pessoa que não crê em Jesus, que não confessa Jesus como seu Salvador, é realmente a condenação. Isso realmente é um fato. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Ó Senhor Jesus, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas, reprovadas. Senhor Jesus. Então, quando a verdade veio, Jesus é a verdade, né? Como luz, ele ilumina o ser humano. Sim. E uma vez que as pessoas chegam perto de Jesus, elas vão sair iluminadas. Lembra quando o pessoal pegou a mulher em flagrante adultério e levou lá para Jesus para apedrejar? Eles estavam se achando justos, né? Toda uma condição superior. Vamos ver agora o que Jesus vai fazer.
Jesus é luz, né? E a luz ilumina. Então, todo mundo esperando Jesus dar a sentença para apedrejar a mulher. E Jesus, como a luz do mundo e a luz da vida, disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro que atire a primeira pedra. Isso é o que, irmãos? Isso é a luz iluminando o ser humano. E aí eles viram as suas obras. Eles viram que também eles eram maus, né? Talvez não tivesse cometido aquele mesmo pecado exteriormente, mas tinham muitos tipos de pecados no coração deles. Então, eles foram iluminados pela luz. Mas, o que é que diz aqui, né? Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles receberam a luz do mundo, né? Uma luz mais genérica, mas a luz da vida, que é para permanecer, tendo toda a sua vida iluminada na presença de Deus, eles rejeitaram, pois a intenção deles era simplesmente pegar o Senhor em um ato falho, né? Senhor Jesus. Amém. Então, muitos deles ali se afastavam, não queriam estar perto de Jesus. Hoje, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, nós temos a igreja, mas muitas pessoas, elas preferem se afastar. Elas não querem ter um convívio na igreja, elas não querem ter um convívio com os irmãos na presença de Deus. Por quê? Porque às vezes elas querem se tornar senhores de si mesmas, né? Elas querem se tornar independentes para praticar o seu pecado, para viver a sua vida nas suas curtições e não procurar obedecer a Deus. Então elas preferem se afastar da luz, porque uma vez que elas venham para a luz, para o Senhor Jesus, as suas obras vão ser expostas, né? Porque a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? E ela penetra a ponto de dividir almas e espíritos, juntas e medulas, né? Discernir os propósitos, as intenções do coração do homem. Acho que Hebreus 4:12 fala isso. Então, uma vez que nós estamos lendo a palavra, ouvindo a palavra, nós vamos ser iluminados e vamos reconhecer: poxa, eu estou falho nisso aqui, eu preciso me voltar a Deus para melhorar nisso aqui, o Senhor precisa me ganhar nisso. Então, a luz vai iluminando e nós vamos realmente ali buscando corresponder ao que Deus está nos chamando para ser, né? Sim. Além da santificação posicional, né, temos a santificação no nosso viver, na nossa vida, na nossa disposição. Vamos voltar para Romanos 1. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Deus, Ele se manifesta, Ele se dá a conhecer ao ser humano, né? As digitais de Deus estão aí presentes em toda a sua criação. Verdade. Deus deixou registrado as suas digitais de tal forma que quando as pessoas veem a natureza, o funcionamento do ser humano, dos planetas, elas olham e dizem: realmente há um Deus, não tem como isso ser obra do acaso, não tem como o mundo existir sem não ter uma pessoa que o fez, né? Do nada acontecer a existência do mundo. Se há um relojoeiro que fez aquele relógio. Se existe essa casa aqui, teve um pedreiro que fez essa casa, né? Então, é a lei da causa, do efeito, sempre tem que ter uma pessoa que veio antes, né? Que criou. Então, nosso Deus realmente se deu a conhecer, mas o ser humano, ele não quer reconhecer isso e por isso realmente eles são indesculpáveis, porque eles sabem que Deus existe, mas não confessam e não buscam o Senhor, não quer ter o dever de agradar a Deus. Verdade. Eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificam e nem dão graças a Deus, né? Ó Senhor Jesus. Amém. O 23 diz assim: e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, nós vemos aqui também que tragédia, né? Nós até desfrutamos uma reunião. O ser humano, ele sempre tem a necessidade de adoração, porque ele foi criado com o Espírito, e a função do Espírito também, uma das funções, é adorar a Deus. Jesus disse à mulher samaritana, né? Que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Independentemente do lugar em que você esteja, seja no monte, ou seja
né, em sua casa, em Jerusalém, que eram os lugares lá de adorar. A adoração tem que ser feita no Espírito. Você invoca o nome do Senhor Jesus para entrar no Espírito Santo e ali você tem uma conexão com Deus. Senhor Jesus. Amém. Mas aqui nós vemos nesse versículo que os homens passaram a trocar, né, essa adoração que era para dar a Deus, para adorar imagens, né, semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, deixaram de glorificar a Deus para dar glória a esses objetos ou a esses seres criados pelo próprio Deus. Isso é uma afronta a Deus, isso é uma desobediência. Só Deus merece ser adorado, né? Toda a glória, toda a honra deve ser dada a Deus. Amém. E Deus não quer dividir esse espaço com ninguém, né? Só Deus merece adoração. Nós vemos na Bíblia, o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele se encontrou lá com o anjo, chegou um momento que ele quis se ajoelhar diante do anjo para adorar o anjo, e o anjo, né, disse que não era para ele ser adorado. Só Jesus merece adoração. O apóstolo Paulo, mais outro cooperador também, quando chegou em um lugar, as pessoas queriam adorar a eles pelos milagres que eles faziam, mas eles também revertiam toda a glória para Deus, porque o ser humano não pode ser glorificado nem adorado, né? As imagens, as coisas que Deus fez não podem ser adoradas, mas aqui as pessoas estavam trocando a glória que era devida a Deus a coisas criadas por Deus. E quando as pessoas não adoram as imagens ou não adoram os animais, como existe aí na Índia, adoram a vaca, né, o boi, né? Isso realmente é a degradação, isso é a tragédia da desconexão. Eles também adoram a si mesmos. É a egolatria, é quando você se acha que é melhor que todo mundo, que sabe mais do que todo mundo, que você está sempre certo, está sempre acima dos outros, está com aquele olhar de sempre julgando, de crítica, e você acha que não erra. Isso é o que, irmãos? É quando nós fazemos de nós mesmos um Deus, né? Eu faço de mim mesmo um Deus, o meu ego é tipo um Deus. E é isso que acontece muitas vezes também no ateísmo, né? As pessoas se consideram boas demais e acham que não precisam de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então temos que ter muito cuidado, porque isso é uma consequência da desconexão do homem para com Deus. O 24 e o 25, quem pegou pode ler. De Romanos 1. Por isso Deus o entregou à impureza pelos desejos do coração dele, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, mais uma consequência aqui. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, né? Então, pelo fato de o homem não reconhecer, não querer reconhecer a Deus, não glorificar a Deus, trocar Deus por outras coisas, Deus, ele entregou ali essas pessoas à impureza. O versículo 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aqui, irmãos, é realmente o fim, né? É o final ali de uma tragédia. Até onde pode chegar o ser humano? Quando o ser humano não quis reconhecer Deus como ser supremo, Senhor dos senhores, né? Não quis dar glória a Deus, não quis realmente ser grato ao Senhor e trocou Deus por outras coisas, Deus os entregou. Isso faz assim, Deus se afastou, né? Deus se afastou e deixou que o ser humano sofresse as consequências
das suas escolhas. Aqui já é a punição de Deus. Verdade. Se nós nos afastarmos de Deus, o destino é realmente isso aqui, uma vida cheia de pecados e impurezas. Além desses pecados ligados à parte sexual, vai existir outros pecados aqui que nós vamos ler. Ou seja, uma pessoa, quanto mais afastada da luz, mais ela vai para as trevas. E chega ao ponto de fazer coisas que é contra a sua própria natureza. As coisas que ela foi criada, né, que elas foram criadas, elas mudam e cada vez mais vai mudando e se degradando. A tal ponto que na época de Paulo não existia, mas hoje eles querem mudar tanto as coisas como Deus fez, que existem cirurgias que prometem, né, com que coloque aí órgãos sexuais femininos nos homens, né? Ou é o contrário, um negócio assim, né? E vice-versa. Então, o que é isso? Deus não os criou assim, né? Mas o ser humano, numa depravação dessa, eles estão mudando. Certamente, se isso existisse, o apóstolo Paulo talvez colocaria que eles estão mudando o que é natural por algo que não foi feito, né? Estão mudando realmente. Isso é porque o ser humano está tão afastado de Deus que Deus entregou a sua própria sorte. Então, irmãos, isso aqui é a palavra da Bíblia. Embora a Globo diga que é bonito, os deputados digam que é bonito, todo mundo quer pautar esse discurso, né? Mas a Bíblia realmente é enfática, né, em dizer que isso é mudar a disposição natural do ser humano, né? Isso é mudar a disposição natural do ser humano. É isso que a Bíblia diz e corremos grande perigo, né, dessa parte da Bíblia ser censurada, né? Chegar um momento de nós falarmos isso aqui ou lermos e nós sermos censurados, porque realmente a iniquidade está bastante avançada, né? Senhor Jesus. Então Deus realmente disse assim: já que vocês não me reconhecem, vocês desprezam o conhecimento de Deus, Deus deixou a sua própria sorte. É aí onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que existe o príncipe deste mundo que conduz. Então, né, existe realmente todas essas coisas que acontecem por haver o desprezo do conhecimento de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que realmente para tudo isso existe ainda esperança para as pessoas, né? Vamos ver, deixa aí marcado, vamos ver 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, o versículo 9 a 11. Quem pegou pode ler 1 Coríntios 6, o versículo 9 a 11, depois o 20. Depois o outro. Ou não sabeis que os injustos não darão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Você leu agora 6 ao 9, ou 9 ao 11, depois o 20. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Aleluia. Porque fostes comprado por preço agora, pois glorificai a Deus, nosso vosso corpo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, mesmo que uma pessoa esteja nessa condição, uma vez que a luz possa brilhar dentro dela, elas podem se voltar para Deus, né? Há esperança para todas as pessoas. Isso realmente é uma condição geral da humanidade, mas a Bíblia diz aqui, no versículo 11. Leia aí o 11 novamente, 6:11. Assim fostes alguns de vós,
contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Amém. Então, né, assim foi, né, alguns de vós, tais foste alguns de vós, mas o que aconteceu? Mas vocês foram lavados. Amém? Foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sim. Então, glória a Deus por isso, né? Isa até estava contando um testemunho uma quarta-feira de uma mulher que era transexual, né? Não é isso? Não é isso? Um homem, eu não entendo muito. Um homem que era transexual e de repente se converteu ao Senhor Jesus, né? E aqui, tais foste alguns de vós. Então, as pessoas estão indo numa condição, mas certamente existem pessoas orando por aquela pessoa. Certamente a família dele, né? A família dele estava orando por ele, estava pagando o preço, né? E chega um momento que a luz do Senhor pode alcançar. E diz, tais foste algum de vós. Agora esse rapaz, ele foi lavado, né? Foi santificado posicionalmente. Ele estava em uma posição, a gente sabe que santificação é separação, né? Foi separado, agora ele está no reino de Deus. Foi justificado pelo sangue, ele não deve mais nada. No nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agora, vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, irmãos, glória a Deus por isso, né? Realmente, Deus, Ele os entregou à própria sorte, mas ainda o coração de Deus está querendo alcançar e salvar o perdido. Sim. Como as parábolas de Lucas 15, Jesus quer encontrar a dracma perdida, quer encontrar a ovelha que se extraviou, e quer encontrar o filho pródigo também, que saiu em busca dos prazeres, né? E ambos ali, né, os três foram encontrados, independentemente da situação. O Senhor Jesus também está chamando, sim, atraindo, né? Amém. Então, glória a Deus por isso. Amém. Senhor Jesus. Amém. O 28 diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Vamos ver, deixa eu marcar Romanos 1, vamos ver 2 Tessalonicenses. Antes disso, sobre o purificar, tem um versículo que eu lembrei aqui agora, vamos ver 2 Timóteo 2, que mostra também justamente isso, sobre essa purificação. 2, o versículo, 2 Timóteo 2, o versículo 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça, ou podemos colocar lá o que a gente leu em Romanos, perversidade, né? Sim. Afaste-se da perversidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. 21. Podem ler, irmãos. 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica, sim, purificar destes erros, será utensílio para a honra, amém, santificado e útil ao seu possuidor, aleluia, estando preparado para toda boa obra. Amém. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui está o caminho, né, irmãos? Para que realmente haja essa purificação. Existem vasos para a honra e vasos para a desonra. Mas aqui diz assim: assim pois, se alguém se purificar destes erros, será um utensílio, será um vaso para a honra. Então Deus pode quebrar o vaso, fazer um vaso novo, tornar esse vaso santificado e útil. Ele vai ter uma utilidade no reino de Deus, para Deus, né? Então glória a Deus por isso. Amém. Então a gente leu em Romanos 1:28 que Deus entregou uma disposição mental deplorável, né? E vamos confirmar também isso em 2 Tessalonicenses 2:7. 2:7 diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 9 diz assim:
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, qual o motivo? Pelo motivo de não acolherem o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, prazer na perversidade. Então, irmãos, por isso que lá em Apocalipse diz: continue o santo na prática da santidade, né? E o imundo fazendo suas imundícias, né? O limpo se limpe mais, o sujo continue sujo, né? Deus, Ele não quer pegar você por força, né? Deus se dá a conhecer, Ele mostra o seu amor, mas o ser humano é tão rebelde que Deus nos entregou à sua disposição mental reprovável. E um homem distante de Deus, o caminho dele é cada vez mais para baixo. Quanto mais a pessoa estiver distante de Deus, é como um carro desenfreado descendo a ladeira abaixo, né? Deus quer colocar o pé no freio, o ser humano no acelerador mais ainda, sem saber que está correndo para uma cova, né? Está correndo para a perdição. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos finalizar em Romanos 1, o versículo 29. Tem aqui outros tipos de consequências da tragédia, da desconexão com Deus. O versículo 29 ao 31. Quem pegou pode ler. Ó Senhor Jesus. Misericórdia. Tá qual a linha? 30 agora, né? 29. Agora 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ó Senhor Jesus. A lista aqui é grande, né? Acho que mais de 20 situações aqui em que o ser humano se encontra por se desconectar de Deus e por Deus os deixarem a sua própria sorte, né? Ó Senhor Jesus. Eu peguei aqui no grego cada palavrinha dessa aqui para a gente ver o que significa, né? Algumas são do nosso conhecimento, mas outras talvez não sejam. Então vamos ver aqui. Não vai estar na ordem, mas todos que eu vou ler aqui estão nesses versículos, né? Todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Então, primeiro, cheios de injustiça. A palavra grega significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. É fazer realmente o que é injusto, o que é perverso diante de Deus. É o ser humano, né, estar realmente nessa prática de não obedecer a Deus e seguir o seu próprio caminho de desobediência e rebeldia. Cheios de malícia. A palavra grega, que seria ponéria, se refere a uma maldade sedutora, maligna. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar os outros para a sua maldade. Esse também é uma característica do ser humano, né? É uma pessoa maldosa, mas que tenta puxar as pessoas para praticarem a maldade junto com ela. Cheios de avareza. A palavra grega aqui é plenoxia. É o desejo desenfreado que não conhece limites nem leis. O desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito. É amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Então, essa é a característica de um ser humano também desconectado de Deus, né? Não, pessoas sem limites, que não respeitam as leis, não respeitam as leis tanto naturais, né, como as leis civis. Ó Senhor Jesus, tem um desejo insaciável de ter o que não é seu por direito. Cheios de maldade, a palavra grega aqui é kakia, descreve o homem desprovido de todo bem. Trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior. É o vício essencial que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem.
Possuídos de inveja. A palavra grega descreve o terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso dos outros, não só desejando o que lhes pertence, mas também alegrando-se com as suas tragédias. Possuídos de homicídio. A palavra grega phonos se refere a desejo, intenção ou atitude de ferir o outro para tirar-lhe a vida. O assassino é também aquele que odeia a seu irmão. O homem pode ver a ação, mas Deus conhece a intenção. Então, o homicídio aqui não somente no ato físico de matar, mas no seu coração, quando você está desejando o mal e a tragédia daquela pessoa. Possuídos de contenda. A palavra grega eres diz respeito ao sentimento e atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. Possuídos de dolo. A palavra dolos retrata a pessoa que não age de maneira reta, usando sempre métodos tortuosos e clandestinos para tirar proveito, para tirar alguma vantagem. A palavra vem do verbo dolon, usado para referir-se à falsificação de metais preciosos e adulteração de vinhos. A lista é grande. Possuídos de malignidade. A palavra grega descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. É a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. Aquela pessoa que só enxerga os defeitos da outra. Tudo isso aqui, irmãos, é características de um homem distante de Deus, que não vive, né, a palavra de Deus. Sem temor a Deus, verdade. Difamadores. A palavra grega representa a pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. Caluniadores. A palavra grega refere-se à pessoa que proclama publicamente suas infâmias, né? Que ficam caluniando, falando mal das pessoas. Aborrecidos de Deus. A palavra grega retrata o homem que odeia a Deus porque sabe que Deus é o estorvo em seu caminho de licenciosidade. Ou seja, Deus é a barreira, né, contra os pecados dele. Por isso que o homem diz não a Deus. Ele não quer saber que Deus exista para cometer o seu pecado sem a consciência acusar. Insolentes. Retrata a pessoa altiva, soberba, sadicamente cruel, que encontra prazer em prejudicar o próximo. Assim está a sociedade. Soberbos. Descreve a pessoa que está cheia de si mesma como um balão cheio de vento. Este é o ponto culminante de todos os pecados. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Interessante, né? Cheia de si mesmo como um balão cheio de vento, né? Se mostra grande, mas está cheio de realmente ali coisas que não agradam a Deus, né? Não existe nenhuma virtude dentro dessas pessoas. Presunçosos. A palavra grega descreve a pessoa que pensa de si mesma além do que convém e exalta a si mesmo acima da medida. Diz respeito a quem pretende ter o que não tem, saber o que não sabe e orgulha-se de grandes negócios que só existem em sua imaginação. É por isso que a Bíblia diz, não devemos pensar a nosso respeito mais do que convém, né? Além do que convém. Às vezes nós podemos ter essa disfunção em nossa cabeça, né? Achar que nós somos mais do que realmente nós somos, ou podemos mais do que Deus nos deu para fazer, né? Inventores de males. As palavras gregas retratam aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar, novos recônditos nos vícios, porque estão enfastiadas e sempre à procura de novas emoções em alguma forma diferente de transgressão. É isso, irmãos. Cada vez mais o mal vai se inovando e renovando, né? Eles pecam de um jeito, depois fica, como diz aqui, enfastiada, né? Entediada, aquilo não dá mais alegria, não dá mais emoção. Por exemplo, as drogas, né? Dizem que começa pela maconha, depois não dá mais aquele tanto prazer, aí vai para cocaína, depois para o crack, ou seja, as pessoas estão procurando coisas para gerar mais adrenalina. Realmente isso é um processo no cérebro, né? O processo acho que é dopamina, né? Cada um hormônio, né? Existe o hormônio essa questão de recepção, de recompensa. Quando você faz, você sente prazer. Mas chega um momento que
você não, aquele nível, por exemplo, estamos colocando a droga como exemplo, aquele nível de droga não te dá mais o prazer que você sentia no início. Então ele aumenta o nível. Aqui é o ser humano, ele fica enfastiado, aquilo não consegue mais dar emoção, adrenalina, e eles vão procurando novas formas de pecado para tentar dar alguma emoção. São os inventores de males, no grego aí. Desobedientes aos pais. A palavra grega se refere àquela atitude dos filhos de sacudir o jugo da obediência aos pais. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes. Será que a gente vê isso hoje em dia? A palavra insensatos descreve o homem que é incapaz de aprender as lições da experiência. Trata-se da pessoa culpada de grande sandice que se recusa a usar a mente e o cérebro que Deus lhe deu. Ou seja, uma pessoa dura, né, que insiste no seu erro. Pérfidos. A palavra grega descreve a pessoa que não é confiável. É aquele desonesto em quem não se pode confiar. Senhor Jesus, sem afeição natural, a palavra grega significa sem amor à família. Trata-se de desamor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a falta de afeto entre irmãos de sangue. A prática abusiva de abortos e os crimes familiares apontam para a gravidade desse pecado em nossos dias. Sem afeição natural pelos parentes, né, pelas pessoas. Não existe mais amor. E por fim, realmente, 21 itens aqui. Sem misericórdia. A palavra grega retrata a pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Sem sentimento nenhum, né? Tipo um psicopata que comete o erro e não sente nada. E ainda existe no 32, diz assim, embora conheçam a sentença de Deus, eles sabem que Deus condena, né? Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam, né? Eles batem palmas para quem pratica. Eles estão no erro, praticam tudo isso, ou alguma dessas coisas, e ainda incentiva as pessoas a viverem esse mundo de pecado, mesmo sabendo que estão sujeitos à condenação, à ira de Deus, né? A ira de Deus no presente agora é justamente eles viverem isso. Quando eles estão praticando isso, essa condição deplorável, já é a manifestação da ira de Deus no presente, e ainda, como nós vemos, os que praticam tais coisas no reino de Deus sofrerão a ira futura de Deus, né? Então, irmãos, isso é a situação de desconexão. Mas como Minga desfrutou ontem, hoje nós temos o sangue do Senhor Jesus, né, que é capaz de purificar de todo pecado. Então vamos orar por as pessoas que estão nessa condição, né, para que realmente o Espírito Santo possa convencer e trazer elas para o reino de Deus, né? Jesus é o Senhor.